Ok? Boa tarde, pessoal. Começando a nossa aula, ok? A gente vai fazer o estudo de Grécia Antiga, Antiguidade Clássica, tá? O estudo da Antiguidade Clássica é o estudo de Grécia e de Roma, tá? Lembrando que o estudo do Enem começa agora. Tudo que a gente viu de história antiga, Antiguidade Oriental, ou seja, o estudo de Egito, Mesopotâmia, hebreus, persas e fenícios, não é cobrado no Enem. O estudo do Enem começa nesse exato momento, começa por meio aqui da Antiguidade com Grécia e Roma, tá? Um outro elemento muito importante no estudo da Grécia, no estudo de Roma, é identificar que agora a gente sai do chamado modo de produção asiático e passamos a ter o chamado modo de produção escravista. Ou seja, o que vai caracterizar a mão de obra a partir desse momento é o trabalho escravo. Então, o que caracteriza a relação nesse momento histórico é a utilização de escravo como mão de obra, como elemento funcional para a produção de bens, para a produção de excedente. Né? Os gregos vão atingir um estágio muito elevado da sua sociedade graças à figura de grande número de escravos, assim como os romanos. Né? Nós falamos, por exemplo, muito de Esparta, né, por causa dos soldados, do filme, mas os romanos eram uma sociedade tão militarizada ou mais até do que a cultura grega espartana, porque vão viver desse elemento de conquistas, onde as conquistas é o que vão me garantir o grande número de escravos para manter a sociedade funcionando. Tudo bem? Bem, ali na página 519, sua apostila, frente B, ela já começa falando do chamado período pré-homérico, ou seja, estruturando a evolução política, e ela fala um pouco sobre a cultura cretense. Os cretenses eram um povo que habitavam a ilha de Creta, obviamente, ali no mar Egeu, mar Mediterrâneo, e seriam um elemento anterior, né, à cultura grega. Então, antes do surgimento do esplendor da civilização grega, eu já tenho uma cultura, uma civilização ali na região do mar Egeu, próxima à Grécia, né? Creta depois vai fazer parte da Grécia, tá? Que são os cretenses, a civilização cretense. E aí a gente vai falar, então, do processo de formação do grego, tá ok? Vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Verifiquem aí apenas para a gente começar o nosso slide. Esse slide aqui, depois de hoje, eu já compartilho ele com vocês lá no Classroom, para que você tenha acesso a ele também. Tudo bem? Então, fica tranquilo aí que o prof vai compartilhar ele depois para vocês. Então vamos lá, o estudo da Grécia. Antiguidade Ocidental, Grécia Antiga, tá? Quando eu falo de Grécia Antiga, nós estamos falando primeiro de uma região localizada, né, ao sul da Península Balcânica, entre as ilhas do Mar Egeu, Mar Mediterrâneo e o Mar Jônio. O país tem uma parte continental, chamado Peloponeso, né? Península conectada ao continente pelo Istmo de Corinto, são formados por mais de 3.000 ilhas, incluindo ilhas grandes como Creta, Rhodes, Corfu, tá? E centenas de outras ilhas menores. Possui aí 15.000 quilômetros de litoral. Para vocês terem ideia, nosso Brasil tem 8.000 quilômetros de litoral. A Grécia, 15.000 quilômetros, né? Porque toda a sua parte aí formada por área litorânea. O Monte Olimpo é o ponto mais alto da Grécia. São encontradas planícies também, né, como ao leste da Tessália, na Macedônia e na Trácia. E contém também pântanos, né, lagos e outras relações, tá, dentro do território da Grécia Antiga. Tá? Aí olha só, as ilhas do Mar Egeu são picos de montanha, debaixo de água, tá, que são uma extensão geológica deles. Interessante esse elemento aí, esse aspecto cultural. Aqui é um outro mapa, por favor, fazendo referência, né, a essa figura do território da Grécia. A gente pode observar aqui, tudo em colorido, são um território grego. A própria cidade de Troia era uma cidade grega, uma cidade-estado grega, né, localizada aqui na região da Ásia Menor, perto da Trácia, da Frígia, tá certo? E são elementos que formam toda a cultura grega. Tá? Então a gente tem todo esse processo de formação da Grécia por meio aqui dos gregos.
que está acontecendo? Todo mundo acompanhando? Deixa eu entender. Tá aparecendo slides para vocês? Vocês têm que clicar na minha imagem, tá? Dentro aí da exposição, você clica na minha imagem. Tá todo mundo vendo o slide? Agora não tem slide. Meu servo veio me trazer água. Obrigado, servo. Pode ir embora. Eu vou colocar para compartilhar novamente o vídeo, tá? E aí ele vai aparecer novamente para vocês. Largou a porta aberta, né, moleque? Chibata nele. Ô, moleque, peraí. E peguei minha lança. E peguei minha lança já, porque começar a me perturbar, eu já uso minha lança aqui. Aqui, ó. Aqui, pronto. Vamos lá. Continuando, gente. Continuando. Bem, seria legal levar em sala de aula, né? Guri com dormir, eu já arremesso assim lá longe. Vamos lá, então? Vamos lá, que a gente tem que dar continuidade, pessoal. Cadê? Aqui. Então, nós estamos falando do território da Grécia, tá? Esse elemento aí formado por um aspecto de... como que eu vou colocar? Esse sentimento, né? Esse elemento do território, tá? E aí a gente vai falar da formação da Grécia Antiga. Eu vou só abrir um outro slide aqui, que vai ser essencial já deixar aberto para nós. Olha o tanto de coisa que o prof tem de slide aqui, geral. Idade Antiga, Antiguidade Clássica. É esse aqui. Isso. Deixa eu só deixar um outro aberto. Aí, beleza. Então, vamos ver, todo mundo aqui acompanhando. Vamos lá. É que eu estou usando um slide que eu tinha feito uma gravação e eu não estou gostando da maneira como ele está se apresentando aqui para vocês. Mas vou usar. Todos vendo o slide? Sim? Ok? Clica na minha imagem e vai aparecer minha tela para você. Está todo mundo vendo? Então, vamos dar continuidade aqui. Bem, modo de produção escravista. O que caracteriza a Grécia Antiga é o modo de produção escravista, ou seja, né, os meios de produção, né, pertencem a alguém. Então, nesse momento, surge o conceito de propriedade privada. O escravo é considerado uma ferramenta viva, né, marcada aí por uma relação de domínio e sujeição. Escravidão, nessa época, por dívida, quando eu devo a alguém, não tenho como pagar a dívida, eu me entrego como escravo, ou dou um dos membros da família como escravo. Lembrando que, a partir do momento que a dívida é paga, tá? A partir do momento que a dívida é paga, esse cara volta a ter a liberdade. Então, a escravidão por dívida ela não é eterno, não fica para sempre. Tá? Eu volto a ter minha liberdade. E, por conquista, crime de guerra, né? E, por último, o cara que fosse um criminoso, tivesse cometido alguma forma de crime, a pena seria a utilização de impor a escravidão a ele. Então ele seria obrigado a colocar esse elemento histórico aí, ser obrigado a pagar isso como uma figura de escravo. Tá? Então a escravidão podia aparecer aí de várias maneiras diferentes. Economia, né? Na Grécia, a gente vai ter dois modelos básicos da economia. A Grécia rural, de um lado, tá? Representada principalmente por Esparta, que seria o elemento simbólico, e a Grécia comercial, marítima, representada pela cidade de Atenas. Mas boa parte das cidades-estados gregas, elas vão ser caracterizadas por essa economia comercial,
né, até por serem banhadas pelo mar Mediterrâneo, estarem localizados no mar Mediterrâneo e fazerem comércio no mar Mediterrâneo, eles vão herdar muito desse elemento de talassocracia, de império marítimo, e vão dominar o mar, fazendo comércio com todos os povos banhados pelo mar Mediterrâneo. É como se fosse assumir aquele elemento que havia pertencido aos fenícios, tá? E aos cretenses também, porque a cultura cretense ela vai ter uma cultura muito voltada para esse aspecto da produção econômica, né, da navegação e de uma economia voltada totalmente para o comércio. Então isso é muito forte nesse elemento aí da Grécia. Tudo bem, gente? Bem, organização. Os gregos eram organizados em cidades-estado. O que explica isso? Primeiro, a gente acredita que esse elemento de organização em cidade-estado se deve, primeiro, por causa do relevo montanhoso. Ou seja, esse relevo montanhoso gerou isolamento das cidades gregas. E essa forma de organização acabou gerando, reforçando entre eles a autossuficiência, a independência, o que vai estimular o conflito. Então, na história do grego, tá? Nessa primeira fase, que é o período pré-homérico, homérico, arcaico e clássico, a gente não tem a formação de um império. Não existe um imperador grego que mande em todas as cidades gregas. Esse conceito de império, esse conceito de centralização política, só vai acontecer quando a gente vê a figura de Alexandre o Grande. Tá? Alexandre vai conquistar toda a Grécia, vai centralizar o poder, aí a gente passa a ter a formação de um império. E agora, os períodos históricos. Tá? O primeiro período é o período pré-homérico, vai do século XX a.C. até mais ou menos o século XII. O período homérico do século XII ao século VIII a.C. O arcaico do século VIII ao século V, né? O clássico do V ao século IV e o helenístico do século IV em diante, ou seja, do ano 400 a.C. em diante. Primeiro período estudado por nós, chamado de período pré-homérico. O que caracteriza o período pré-homérico? Primeiro, migração de povos indo-europeus para o território da Grécia, chamados de jônios, eólios e aqueus. Jônios, eólios e aqueus vão migrar para a Grécia, vão entrar em contato com os cretenses, a ilha de Creta, e vão se miscigenar com eles. A miscigenação com os cretenses vai dar origem à cultura minoica, e a miscigenação dos aqueus com outros povos, né, na região do território da Grécia da cultura creto-micênica. Então a gente passa a ter aqui, né, essa cultura creto-micênica é a mistura dos cretenses com os aqueus. Então, cultura creto-micênica. Período marcado aí por inúmeros conflitos entre as cidades, esses grupos, né, populacionais que estavam indo para a região do Mar Mediterrâneo, do território da Grécia. E aí, avançando no processo histórico, nós temos a chegada de um outro povo, também indo-europeu, chamado de dórios. Os dórios eram considerados guerreiros seminômades, eles possuíam cavalos e armas de ferro, tá? E eles vão entrar na Grécia com um elemento bélico muito poderoso. A chegada dos dórios na Grécia vai provocar a dispersão dessa civilização creto-micênica, ou seja, a mistura de cretenses e micênicos, né? E isso tem um nome, chamado de Primeira Diáspora Grega. Então aqui entra a primeira pergunta possível. O que provocou a primeira diáspora grega? A chegada dos dórios no território da Grécia. Dórios, povo guerreiro, detentores de armas de ferro, vão botar a cultura creto-micênica para correr. Aquela frase, run to the hills, nunca teve tanto sentido como nesse momento, né? Até para você entender que o relevo da Grécia sendo montanhoso, a população fugiu para as montanhas mesmo devido à chegada dos dórios, tá? Então, dispersão da cultura creto-micênica devido à chegada dos dórios no território da Grécia. Aqui, ó, é um mapinha, né? Vou ocultar essa parte aqui. Ele mostra um pouco disso para nós, né? Em verde, a rota dos aqueus, vindo do território indo-europeu, né? Vão entrando no território da Grécia, né? Em verde, para onde eles vão migrar. Então, para onde o aqueu migrou, ele vai se miscigenando, vai formando elementos novos étnicos, né? Temos aqui a ocupação dos eólios em roxo mais escuro, dos jônios em rosa, onde os jônios vão fundar cidades jônicas,
né? E em amarelo, os dórios, que quando chegam na Grécia, botam toda a relação da população para correr, provocando essa migração para áreas, para o sul da Itália e da Sicília, para áreas do Egito, Chipre, Fenícia, né? Tales de Mileto, aqui a relação de Mileto, né? Da Ásia Menor. Então, tudo isso devido à chegada dos dórios. Os dórios vão fundar a cidade de Esparta. Ó. Olha aqui o cursor do mouse, na região da Lacônia. E ao fundar a cidade de Esparta, a partir do momento que funda a cidade de Esparta, quem nasce em Esparta é o quê? Espartano, né? Então, a gente tem esse elemento. A etnia dos gregos, portanto, primeiro assim, né, Lívia? O grego é grego. Agora, quando a gente fala do processo de formação da etnia grega, ela é formada por meio da miscigenação entre aqueus, jônios, eólios, dórios e os cretenses que já existiam na Grécia. Agora, o que acontece? O que diferencia um pouco esse povo de nós? É que a miscigenação deles aconteceu aproximadamente há 4.000 anos atrás. 2.000 anos antes de Cristo, já tem 2.000 anos de era cristã, então a miscigenação deles aconteceu há 4.000 anos atrás. Ou seja, hoje, na Grécia, eu tenho um elemento étnico que eu olho e falo, esse cara é grego. Diferente de nós brasileiros, que a nossa miscigenação tem apenas 500 anos e nós ainda não temos um biotipo étnico, seria essa a referência. Nós não temos esse elemento que nos caracteriza totalmente como brasileiros, né? Nós temos brasileiros negros, brasileiros japoneses, brasileiros loiros caucasianos, brasileiros com traços indígenas. Então, por isso que em nós é mais fácil de observar esses elementos de miscigenação, enquanto no grego, no romano, que também tiveram um processo de miscigenação, é mais difícil. Por quê? Porque a miscigenação deles tem mais de 4.000 anos. Tudo bem? Tranquilo? Continuando aí, gente. Cadê? Vamos lá, voltando a compartilhar minha tela. Ah, não, ela já está sendo compartilhada. Então, volta para o slide simplesmente. Aí, então, período pré-homérico, marcada pela diáspora do povo grego, e aí, após a diáspora, a gente entra no chamado período homérico. O que caracteriza o período homérico é a formação, a organização dos gregos pós-diáspora, como os gregos vão se organizar após a diáspora. Nesse período, o nome, período homérico, pré-homérico, é porque a gente faz referência às obras épicas de Homero, né? Homero escreveu 2 contos épicos, chamado Ilíada, que conta a história da guerra da Grécia contra Troia. É uma forçação de barra, porque Troia é uma cidade grega e não é Grécia, né? É uma guerra entre várias cidades-estados que defragam uma guerra contra Troia, porque o príncipe de Troia, Paris, né, sequestra a mulher de Menelau, rei de Esparta, Helena, né, considerada a mulher mais linda do mundo naquele momento. E aí ela foge com Paris para Troia. Então, na verdade, Ilíada é a história do maior corno da história, chamando todos os amigos para ir lá buscar a esposa dele, que foi embora por vontade própria. Tá? Essa é a grande relação. E a Odisseia conta a história de Odisseu, ou Ulisses, né, o rei de Ítaca, que depois vai ser Atenas, né, voltando para a cidade de Ítaca, voltando para Atenas. Como Odisseu, que venceu a guerra de Troia, né, ele, graças a ele, é ele que inventa o cavalo de Troia, essa situação, tá? Vocês são complicados. Poseidon fica com muita raiva dele, porque a cidade de Troia tinha como deus protetor Poseidon, e Ítaca tinha como deusa protetora Atenas, né? E vocês viram lá no Percy Jackson que os deuses Atenas e Poseidon eles eram brigados um com o outro, porque Atenas escolheu a deusa Atenas como protetora e não como Poseidon. E como foi um ateniense que venceu a guerra de Troia, Poseidon promete prejudicar ele, fazendo com que ele não chegasse em casa. Então, o que era para ser uma viagem de 1 mês, ele passa 20 anos tentando voltar para casa, sempre atrapalhado pelo Poseidon, sempre dava errado essa figura dele tentar chegar em casa. Tá? Agora, qual é a importância das duas obras? É que, por ser um conto épico, na Ilíada e na Odisseia, a gente acaba vendo muitas informações que servem como documentário da cultura do grego durante a formação do período homérico. Tudo bem? Eu vou voltar para o slide para a gente finalizar o período homérico
e aí a gente vai fazer mais uma falinha, pessoal, e aí eu paro a nossa aula de hoje para voltar amanhã. Amanhã nós temos aula novamente, né, os nossos 2 tempos, e amanhã a gente já finaliza essa Grécia. Vamos lá, então. Aqui é uma imagem, né, do filme Troia com Brad Pitt, ótima filmografia, por sinal, tá? E que mostra aí a figura do simbólico cavalo de Troia, que cria o conceito, né, de presente de grego. Por que presente de grego? Porque o cavalo de Troia não era um presente, era uma armadilha, né? Então é quando a gente usa esse termo quando você ganha um presente de alguém que é muito mais uma dor de cabeça para você do que um presente propriamente dito. O que caracteriza o período homérico? Então vai lá. Organização dos gregos em gênos. O gênos era uma unidade básica de produção formada por famílias que tinham um parente em comum. Então era uma comunidade coletiva, todo mundo trabalhava junto, produzia junto, né? Quem era o líder dela? Ele era chamado de pater, que era uma figura de chefe político, religioso, ou seja, o cara que cuidava de impor justiça, né, baseada na tradição dos gênos, e cuidava dos ritos religiosos. Agora, o que acontece nesse momento é que o crescimento demográfico do grego na organização dos gêneros passa a ser tão grande e a falta de terras férteis vai provocar a desestruturação da comunidade gentílica. Por que isso acontece? Primeiro, não tinha terra fértil para todo mundo, né? Porque na Grécia o terreno é montanhoso, o solo não é tão fértil, não existe essa quantidade de grandes rios, né? Então o grego ele foi obrigado nesse momento do Gênesis, o que acontece, né? O pater começa a dividir as terras e ele começa a dar as melhores terras para seus parentes diretos. Ou seja, o geno deixa de ser uma propriedade coletiva para se transformar em propriedade privada. Então, é o surgimento da propriedade privada na Grécia. E aí, qual foi o problema? Que aqueles agregados dos gêmeos, que não eram parentes diretos do pater, não ganharam boas terras, não ficaram com terras. Então isso gera um descontentamento da população, isso gera um processo de não querer mais fazer parte, e esse processo de desestruturação dos gêmeos, a conversão das terras em propriedades privadas e o estabelecimento de uma diferenciação social a partir da posse das terras. Como assim diferenciação social a partir das posses das terras? Ora, eu ganhei um latifúndio gigantesco e você ganhou um pedacinho de terra. Eu, por ter o latifúndio gigantesco, vou ser tratado como um nobre agora. Eu vou ser um cara mais poderoso do que você. Então, a diferenciação social na Grécia Antiga, ela vai ser baseada na propriedade privada. Quem tem propriedade, quem não tem. Quem tem grande propriedade, quem tem pequena propriedade. Tudo bem? Esse momento, tá? Esse excessivo crescimento populacional, a apropriação das terras mais férteis pelos páteres e seus descendentes, com o surgimento da propriedade privada, o surgimento da diferenciação social com base na posse da terra, provoca a segunda diáspora grega. Pausa aí. Primeira diáspora grega provocada pela chegada dos dórios no território da Grécia. Segunda diáspora grega provocada pelo crescimento populacional, pela falta de terras férteis e pela apropriação das terras férteis pelos páteres e seus descendentes diretos. Nesse momento, vai ocorrer uma nova onda colonizadora, onde o grego vai se espalhar por quase todo o mar Mediterrâneo, fundando inúmeras colônias gregas. Tá? É o período que a gente chama aí da formação da Magna Grécia, porque passa a ter colônia grega espalhada por quase todas as áreas banhadas pelo mar Mediterrâneo. Então, o desaparecimento dos gêneros, ou seja, dessa unidade familiar, é o que vai criar as condições para o surgimento da cidade-estado. Aqui nesse mapa, todas essas áreas em vermelho, eu acho, eu falo acho porque às vezes nós homens vemos cores diferentes, né? Todas essas áreas aqui é onde vão fundar colônias gregas. Então você pode observar, o próprio italiano etnicamente surge da miscigenação com o grego. Tá? Aqui na região, ó, tanto do Egito como do Nordeste do Egito, várias colônias gregas, entre elas Cirene, tá? Cipros, Taurus, né? Várias colônias aqui pelo Mar Negro, todas elas colônias gregas formadas devido à segunda diáspora grega
essa migração em massa que vai gerar o conceito de Magna Grécia. Então, o que é Magna Grécia? É a Grécia em si e todas as colônias formadas pelos gregos após o início da segunda diáspora grega. Tudo bem? Aqui algumas imagens, porque agora a gente vai entrar no chamado período arcaico, onde nós estudamos o conceito de cidade-estado, tá? Onde a gente estuda as cidades-estados gregas. Então, o que caracteriza o período arcaico? A organização dos gregos em cidades-estado. Cidades-estado são cidades independentes e autônomas entre si. Ou seja, cada cidade-estado tinha sua forma de governo, seu governante, regras próprias, leis próprias, né, economia própria. Então é interessante esse ponto para a gente fazer a seguinte análise. O grego, nesse momento, ele não é um país. Ele não tem a noção de país-estado. O cara que mora em Atenas, ele se vê como ateniense. O cara que mora em Esparta, ele vê ele como espartano. Eles não se veem como gregos. Eles não se enxergam como membros de um mesmo país. Por isso, essa definição de cidade-estado. Cada cidade funcionava como um pequeno país. Da onde surge o conceito de cidade-estado, né? O indivíduo que se organiza em gêneros, que vai dar origem às fratrias, que lembrariam clãs, que dá origem a tribos, e a formação de várias tribos vão dar origem aos demos, e vários demos dão origem ao conceito da cidade-estado. Um outro elemento é que é nesse período que vai se intensificar a escravidão. Os gregos vão passar a conquistar vários outros povos, escravizando eles, né? Além dos escravos por dívida. Então é nesse momento que se forma, dentro da cultura grega, o contexto de sociedade escravista. Tá? Então, no período arcaico, formação das cidades-estado e o conceito de uma sociedade escravista. Eu vou parar aqui nossa apresentação. Vamos voltar aqui para a nossa fala do professor. Tudo bem? Gente, deixa eu abrir aqui o chat. Então, vamos lá, vamos respondendo aqui. Opa. Deixa eu ver só. Estou olhando aqui o chat para ver as outras perguntas. Ok, vamos olhar aqui. Falamos da etnia. Sim. Opa, isso, tá aqui. Tá. Em todos os períodos tem a presença do modo de produção escravista? Então, no período pré-homérico, nós não temos essa relação ainda de modo de produção escravista. O modo de produção escravista ele vai se apresentar de verdade a partir do período homérico, ou seja, com a desestruturação do gênus, né, com a conversão em terras férteis em propriedades privadas e a diferenciação social, é a partir dali que vai começando o conceito de escravo. Primeiro por dívida, e aí no período arcaico, com as conquistas das cidades-estados gregas, o escravo prisioneiro de guerra. Tá? Lembrando que o escravo pode ser por dívida, prisioneiro de guerra, ou criminoso, que recebia como pena, né, a pena dada a ele era escravidão. Sim, Davi, cada poli tinha sua própria organização social. Por exemplo, a gente estuda, né, a fim didático, senão seriam dezenas de cidades para estudar, não dá tempo para isso. A gente só estuda duas cidades gregas, ou seja, Atenas e Esparta. Atenas vai pegar a base do modelo grego, ou seja, ela é dividida com o grande proprietário rural, o comerciante, o pequeno proprietário rural, né, e as pessoas sem terras, que seriam os artesãos, os trabalhadores e os escravos. No caso dos atenienses, isso tem nome, tá? Eupátrida é o latifundiário, Demiurgo é o comerciante, Georgoi é o pequeno proprietário rural, Tetas são os artesãos ou pessoas sem terras, e temos ainda os estrangeiros que vinham morar na cidade, e por último os escravos. Tá? No caso dos espartanos, por exemplo, a diferenciação social era com base na posse da terra, mas com a descendência, você tinha que ser descendente dos dórios. Né? E aí o que acontece ali? No caso de Esparta, só três classes sociais. Ou você é esparciato, espartano, ou você era perieco, que é o estrangeiro, que vem morar na cidade, mora na periferia, ou você era ilota, que é o escravo do Estado. Né? Não, os gregos não têm... A relação dos gregos com o romano é que o grego
por causa da Magna Grécia, ele vai migrar para a Península Itálica, ainda não existe romano, não existe a cidade de Roma ainda, e o grego vai passar a morar lá. Quando a gente fala que vai surgir o romano surge da miscigenação com etruscos, povos italiotas, que eram nativos, e o grego. Então, o grego faz parte da formação étnica do romano. Por isso que os romanos imitam muito da cultura grega, da religião grega e hábitos dos gregos. Tá? Então, é nesse sentido. Mas nesse momento que a gente estuda a Grécia, não há Roma, não existe Roma ainda. Então, Roma ali, a Península Itálica, um bando de pastores seminômades andando pela região, né? Não havia ainda a formação de uma grande cidade assim por diante. Pessoal, vou pedir um último favor para vocês para a gente encerrar nossa aula, tudo bem? E aí, a partir do momento que você fazer isso, você já pode sair da nossa conexão. Como alguns alunos entraram ainda no decorrer da aula e ficou o chat aí, não dá para pegar tudo, vamos fazer assim, todo mundo agora escreve seu nome completo e dá Enter, manda para mim no chat para ficar salvo, isso aí vai ficar como lista de chamada e você já está dispensado. Eu agradeço a atenção de vocês e amanhã a gente volta neste mesmo horário. Tudo bem? Muito obrigado, estou com saudade mesmo, faz falta no nosso dia. A gente não é professor só porque não tinha outra coisa para fazer, não. É porque a gente se encontra nessa área aí e faz diferença na nossa vida ser professor, dar aula, ter contato com vocês, ok? Muito obrigado, gente. Tchauzinho, bom resto de dia, boas aulas ainda e até amanhã. Falou! Abraço! Fiquem com Deus. Falou! 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 Falou, professor! Um abraço! Falou, professor! Abração, bom descanso. Ô, professor, esses dias no Twitter tinham colocado um tweet assim, professores que derrotariam o coronavírus. E estava o senhor assim, ó. Ah, me manda isso aí, preciso ver isso aí, pô. Vou encontrar aqui, senhor. Beleza. Todo mundo já colocou o nomezinho aí? Acredito que sim. Colocou o nome, pode ir saindo, ok, gente? Ok. Todo mundo já colocou o nome? Vai ficar de referência para vocês como chamada, tá? Então, por favor, não esqueça de colocar o nome aí, quem está usando o nick. Alucard TV, quem é você? Já mandou? É o Juan. Beleza, mano, beleza. É só para o prof saber. Já era, tranquilo. Então, gente, muito obrigado. Encerrando e até semana que vem. Fiquem com Deus.